Ô, Geninho, a gente ontem conversando sobre o que você poderia colocar em campo, talvez o que a gente menos imaginasse foi o time que começou hoje, né? E o time não começou mostrando um bom futebol como em outras oportunidades. E aí, aos 35 minutos, você fez uma mudança que talvez tenha mudado o rumo do jogo. Eu queria que você falasse sobre a tua opção pelo começo, a avaliação até os 35 minutos, quando você fez a mudança e depois disso. Não, eu acho que o primeiro tempo todo, mesmo após a entrada do Matheus no primeiro tempo num todo foi muito ruim. Muito ruim. Era a mesma coisa de você entrar num baile e estar tocando samba e você querer dançar valsa. Era isso que estava acontecendo. O jogo estava num ritmo, a arbitragem estava num ritmo e o nosso time estava em outro. Tanto que já tinham acontecido alguns lances de jogada forte, jogada onde o jogador usava o corpo ou ia mais firme e o juiz deixava correr. E o nosso time não entendeu isso, tanto que nós tomamos um gol com 2 jogadores meus caindo. Um jogador brigou, deixou um no chão, trombou, deixou outro no chão e foi lá fazer o gol. Então, eu acho que é difícil você salvar alguém naquele primeiro tempo. Tá? Claro que aí, de repente, pode-se levar em conta o esquema do jeito que estava. Nosso time estava muito lento, nosso time não jogava. Nosso time, no primeiro tempo, vivia de chutão e de bola parada do meio do campo, tentando alçar na área. Isso não existe no futebol. Você pode alçar a bola na área, mas se ela estiver do lado da área, na frente da área, o escanteio, uma jogada mais perto. Nós chegamos a cruzar a bola para dentro da área, quase que do meio do campo. Bola frontal, às vezes. Então, foi um primeiro tempo de... É o que eu disse para eles no final, que nós conversávamos aqui. Não é primeiro tempo para esquecer, não. É para lembrar e não repetir. Para lembrar e não repetir. Batendo cabeça, ninguém jogando, ninguém encostava para jogar com ninguém, nós não ficávamos com a bola no pé. Tanto que eu acho que o goleiro do Sampaio, se eu não me engano, não fez nenhuma defesa. Acho que fez uma, num chute, se eu não me engano. Um chute de fora, acho que do Judson, alguma coisa assim. Fora isso, nós não tivemos nada. Quem mandou o jogo foi o Sampaio. Fez um gol, podia ter feito mais dentro do volume. Aí nós conversamos bastante, né, no primeiro tempo, no meio tempo sobre isso. Eu mudei, eu achei que... eu não mudei pelo fato do time ter entrado com 3 zagueiros. O que aconteceu é que os 3 zagueiros que entraram não estavam... Lembra que eu falo para vocês que precisa saber jogar com 3 zagueiros, né? Nós não estávamos sabendo jogar com os 3 zagueiros. Invariavelmente, eu tinha sempre 2 zagueiros na sobra e alguém do Sampaio jogando no meio, sozinho. Quando o meu zagueiro saía, ele já saía vendido. Então, se eu tenho 2 zagueiros sobrando, eu não preciso jogar com 3 zagueiros. É simples. Para que eu vou ter 2 zagueiros sobrando? Se a regra manda, às vezes um, às vezes nenhum, porque tem hora que você marca até mano a mano. E aí eu optei pela entrada de um jogador que me ajudaria na marcação, não abriria totalmente o meu time, mas que tinha uma saída forte para o jogo. Tinha algumas opções, optei pelo Matheus, como depois também optei pelo Getúlio, como também optei pelo Luan, por aquilo que eles têm feito no treinamento. Eu até estava comentando ali, eu falei, eu vou parar de fechar treino, porque assim todo mundo vai ver o que eu faço no treino, vai ver qual jogador que está treinando bem e qual jogador que está treinando mal. Assim, quando você mexe, alguns entendidos, porque nós temos muito entendido, né? Não só na arquibancada, mas também na imprensa. Que eu não vejo ninguém aqui, só vejo vocês, eu não vejo nenhum comentarista de vocês aqui acompanhando o treinamento, e eles são mágicos, né? Eles entendem e depois, quando tem que engolir o arame farpado, dão desculpa, né? Não é para entrar o Getúlio fez gol, quase que fez o segundo. Todo mundo criticou a entrada do Getúlio. Não viu o que o Getúlio fez durante o treinamento. Com o Luanzinho. Não viram que o Luanzinho está treinando de meia, que eu tirei o Luanzinho da ponta. O Luanzinho participou de 2, 3, 4 jogos, foi decisivo na entrada, né? Então, às vezes as pessoas criticam e comentam porque só vêm assistir o jogo. Claro que pelo primeiro tempo tinham toda a razão do mundo, mas não era para criticar só 2 ou 3, era para criticar o time inteiro. Treinador, preparador físico, treinador de goleiro, presidente do conselho, todo mundo era para ser criticado, porque realmente nós não jogamos nada. E a gente mexe, eu acho que o time, conversei,
Dei um tempo para ver se as coisas melhoravam. Eu acho que já estavam até um pouco melhores, mas eu não tinha punch ofensivo. Eu já estava tendo um pouco de jogo, o meu time estava encostando um no outro, nós estávamos começando a jogar, mas eu não tinha punch ofensivo, eu não tinha o lado esquerdo meu, eu não tinha alguém para encostar junto com o Daniel. Então eu optei pelo Getúlio, que fez essa semana 2 treinamentos maravilhosos, tá? Muito superior aos outros que estavam disputando, tanto que vocês viram que até o Jones Carioca estava no banco, eu não usei, porque o Getúlio foi muito superior a todo mundo. E eu acho que o jogador ele se escala pelo treinamento, ele ganha chance por aquilo que ele produz. E depois, não que o Maurício estivesse mal, eu achei que o Maurício até tecnicamente estava bem, mas não estava tendo velocidade, eu precisava de velocidade. Como o Luan estava me dando isso no time de baixo, quando estava treinando, e às vezes na chance que entrava um pouco no time de cima. Se vocês forem ver, essas mudanças que eu fiz no último treino, no sábado de manhã. Eu comecei de um jeito e mudei esses 2 jogadores. Entrou o Getúlio. É o que eu falo, eu vou começar a abrir treino, porque quem teve aí poderia ver que entrou o Getúlio no lugar do Marquinhos e que entrou o Luan no lugar do Maurício. Né? E graças a Deus, o que eles produziram no treinamento, dessa vez eles produziram no campo. Porque às vezes o jogador treina muito bem, quando você dá a chance ele não aproveita. Ele entra mal e aí o treinador é burro, o treinador é isso, o treinador é aquilo. Tá? Mas a gente vai vivendo, né? De repente o burro tem um pouquinho de sorte, né? E eu, graças a Deus, tenho tido sorte essa minha vida toda, é por isso que eu tenho uma porrada de título, né? E sorte, muita sorte. Eu ganho muita coisa porque eu tenho muita sorte. Ô Geninho, até me parece, eu ia perguntar outra situação agora, até mais por essa sua parte final da frase, João, parece que você está um pouco chateado com o torcedor que quando foi chamado o Getúlio, quando o Getúlio foi a sua segunda mudança, ali no segundo tempo, o torcedor chamou de burro, tanto o setor aqui no setor A, como o setor oposto também, em outros pontos do estádio. Parece que isso acabou te chateando um pouco. Eu não fico chateado por mim, não, que eu tenho 50 anos de bola, eu tenho 32, 33 anos de treinador, já fui chamado de burro em tudo quanto é lugar. Né? Já fui chamado de burro num estádio com quase 100 mil pessoas. Né? Então, isso não me afeta, não. Mas, infelizmente, afeta muito o jogador que vai entrar. Tanto que o Getúlio, quando entrou, as 3, 4 primeiras jogadas dele, ele queria mostrar e se enroscou. Eu fui obrigado a chamar o Getúlio ali do lado, se vocês repararam, chamei o Getúlio numa bola que tinha saído para acalmá-lo. Falei, Getúlio, faz o que você fez no treino. Faz de conta que você está treinando, esquece essa arquibancada. A vaia não me afeta, mas afeta quem entra. Quando eu chamei o Luanzinho, quando eu chamei já no primeiro tempo que eu chamei o Matheus, já foram criticados. Muita gente não queria o Matheus. Muita gente está pedindo, tem que colocar o Gabriel. Se eu perguntar, ninguém sabe quem é o Gabriel, ninguém sabe onde o Gabriel jogou e ninguém viu o Gabriel jogar. Como é que o cara vai falar se A é melhor que B se ele não conhece o jogador, se ele não viu o jogador jogar? Eu pergunto para todos os comentaristas nossos aqui, de Florianópolis, um por um. Ninguém sabe o currículo do Daniel, ninguém sabe onde o Gabriel jogou, ninguém acompanhou um jogo do Gabriel. Estão conhecendo o Gabriel agora. Como é que eles se dão ao luxo de dizer, tem que entrar o Gabriel no lugar do fulano? Se eles não conhecem o jogador, eles não acompanham o treino. Então, eu acho que o burro não sou eu, não. Tá? E eu não me incomodo que me chame de burro. Pode me chamar de burro quantas vezes quiser, mas isso incomoda o jogador que vai entrar. Incomoda a performance do jogador de campo. E aí, mas como existe alguém lá em cima que é meio justo, né, ele é perfeito. Né? O bom é isso aí. Os caras criticam, o jogador entra, faz gol, quase que faz o segundo, o outro dá 2, 3 passes, põe nego na cara do gol, o outro também faz gol. Que maravilha, né? Eu queria ser burro todo jogo, mexer assim, ser xingado e os jogadores que entrassem tivessem essa performance e levassem para a gente o resultado que foi. Geninho, você já citou as entradas dos jogadores que acabaram dando certo, né? Principalmente o Luan Pereira, que começou 2 jogadas, o próprio Getúlio que fez o gol, podia ter feito o segundo também, o Matheus fez um gol. E você citou que o Getúlio fez 2 treinamentos maravilhosos essa semana. O porquê desses 2 treinos não terem colocado ele como titular no começo do jogo? E o Luan também, que é um jogador que o torcedor pede muito às vezes, né? E ele vinha jogando pela beirada do campo. Você já tinha citado que ele estava oscilando um pouquinho e hoje talvez ele tenha feito a melhor participação dele desde a tua chegada ao estádio da Ressacada nesse ano. Bom, o Luan, porque pela primeira vez comigo ele jogou na posição dele.
ele era muito utilizado pela ponta. Quando eu vim aqui, eu comecei a utilizar o Luan onde o Luan estava, né? Mesmo porque nós estávamos com um esquema que eu jogava com o Judson e alguém que tinha que fazer uma função diferente do lado do Judson, né? Eu tinha o Rômulo. Hoje eu tinha que partir para alguma coisa diferente, porque eu não tinha o Rômulo. Se eu tivesse o Rômulo, era o Rômulo, que talvez tivesse entrado. Sobre a possibilidade de eu não mexer o Getúlio, eu conversei com o Marquinhos, passei isso para vocês já semana passada, de como a gente ia fazer o Marquinhos, se o Marquinhos ia entrar ou se o Marquinhos ia esperar. O Marquinhos me deu como opção começar, ele preferiu começar o jogo. E aí eu segurei o Getúlio para um segundo tempo. Então já era quase que uma substituição, quase que pronta, né? Talvez se o Marquinhos esperasse, talvez não entrasse no lugar do Getúlio, podia entrar no lugar do Morizo, ou podia entrar numa outra posição. Mas quando nós conversamos na montagem da equipe, eu tinha que montar a equipe com o Marquinhos em algum lugar, tá? Todo mundo sabe que hoje o Marquinhos não é aquele Marquinhos que dá aquela dinâmica, aquela velocidade. A bola cai no pé dele, ele tem uma qualidade absurda. Ele enfia bem um jogador, ele mete bem uma bola, faz muito bem uma bola parada, ele tenta jogar. Primeiro tempo ele foi muito prejudicado, porque o time não jogou, ninguém jogou. Segundo tempo, quando nós começamos a jogar um pouco, ele apareceu melhor. Só que aí ele já tinha quase 60 minutos de jogo. Um jogador que vinha um tempo todo no departamento médico, nós tínhamos certeza que ele não aguentaria o jogo todo. Mas ele optou por começar, né? E talvez se tivesse entrado no segundo tempo com aquele volume, pudesse ter tido até, de repente, uma performance diferente do que teve. Mas as opções você faz sempre por algum motivo. Eu não faço por obra do acaso. A gente faz sempre muito bem pensado, muito bem conversado. Às vezes você acerta, às vezes você erra. O importante é você ver onde errou, procurar não repetir os erros, né? Procurar analisar performances, para começar a escolher aqueles que... Porque futebol tudo é momento. De repente o momento de um é melhor do que o momento de outro. E daí você tem que começar a utilizar aqueles que estão vivendo o seu melhor momento. Geninho, você citou da questão do Marquinhos, né, que a opção que ele deu foi de começar o jogo. Numa conversa com ele, a opção dele de começar o jogo, você poderia talvez dizer, não, eu acho que o melhor seria o Marquinhos entrar no segundo tempo e optar por outro jogador? Não, porque o meu relacionamento com o Marquinhos está sendo sempre muito aberto, tá? E é por isso que as coisas estão funcionando. Estão funcionando porque eu acredito muito no jogador. Eu nunca vou contra o jogador. Às vezes eu vou contra até o médico, mas não vou contra o jogador, tá? Então, se o jogador se sente melhor para começar, é melhor ele começar, tá? Então, por isso que as coisas são sempre bem conversadas, são sempre bem pensadas, para que, de repente, você tente, né, fazer da melhor maneira possível. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Às vezes a opção melhor pudesse ter sido a segunda opção, mas você tem que sempre se pautar por alguma coisa. Geninho, a gente conversava ontem aqui, né, sobre aquele teu trabalho inicial de base, naquele trabalho de quarta-feira, aquele treino de bola ofensiva. Quando você botou o Matheus hoje no jogo, no primeiro tempo, você ficou com aquele meio campo com o Judson, o Matheus, o Moritz, o Renato, mais o Marquinhos, né? Começou hoje. E você disse que era uma ideia sua começar com aquela base de quarta-feira. Mas disse ontem também que o trabalho que você fez na quinta não te agradou muito. E até você disse que não conseguiu dormir direito de quinta para sexta. Foi realmente com esse time de quinta que você trabalhou, te deu essa dor de cabeça, não te deixou dormir? Se foi, o que é que mudou de quinta para hoje? Não, o que me deu a dor de cabeça foi o time da sexta-feira. O time que foi muito ruim, depois foi o que terminou praticamente o jogo. Bem mais perto, porque na quinta-feira eu treinei 2 zagueiros apenas. Treinei só com 2 zagueiros. Não treinei com o Getúlio, mas treinei com 2 zagueiros. Alternei um pouco o Getúlio, alternei um pouco o Gabriel. Jogava com 3, tá? Com o Marquinhos, depois troquei. Não gostei muito da sexta-feira. Sexta-feira a coisa não funcionou, quinta-feira a coisa não funcionou. Aí eu optei pela formação dos 3 zagueiros. Me agradou muito mais. O treinamento dos 3 zagueiros foi muito melhor do que o treinamento com 2. Por isso a opção dos 3 zagueiros, né? Foi muito melhor o treinamento de ontem, né? Porque foi ontem de manhã. Foi muito melhor. Só que quando chegou na prática não funcionou. Não funcionou. Aí, quando não funciona, você tem que mudar. Eu voltei para alguma coisa mais parecida do que eu tinha feito na quinta. O Getúlio fez um ótimo treino, treinou muito bem no time de baixo na quinta-feira, repetiu o treino na sexta de manhã, tanto que foi colocado um pouco em cima.
treinou muito bem e acabou mostrando isso no jogo, foi ótimo. O Matheus, que briga sempre, de repente, por uma chance de entrar junto com o Pedro, se destacou nos treinamentos, teve a opção. Então, é isso. Eu me baseio muito pelo treinamento, muito por aquilo que o treinamento me dá como feeling. Às vezes, o treinamento é uma coisa e o jogo, de repente, acontece na outra. Em relação ao treinamento de ontem ao jogo, foi exatamente o que aconteceu. Geninho, no jogo com o Criciúma, o time começou com 3 zagueiros e a partir do momento que você fez uma alteração, o time também rendeu mais e conseguiu o resultado positivo. Hoje, da mesma forma, através das suas modificações, o time voltou a jogar com 2 zagueiros e também conseguiu um resultado positivo, terminando, podia ter feito até mais, inclusive. E aí você falou que na quinta-feira você testou o time com 2 zagueiros, mas optou pelo esquema de 3 zagueiros que treinou melhor. Te pergunto se passa, talvez, pelas tuas avaliações, começar um próximo jogo, talvez, em casa, com 2 zagueiros, mudando um pouquinho esse esquema, pelo que você tem visto dos resultados do Avaí. Aproveito para te fazer uma outra pergunta na questão do Gabriel Lima. É somente a questão do que ele apresenta em campo nos treinamentos que faz ele não ter uma oportunidade, por exemplo, como hoje? No que ele pode melhorar para ter uma oportunidade? O Gabriel está chegando agora, gente, é o que eu falo. Às vezes é muito precipitada a coisa. O Daniel também, talvez, se eu tivesse o Rodrigão jogando, o Daniel ia esperar. Tudo é oportunidade e um momento. Tá? Então, hoje o Daniel está praticamente disputando uma posição com o Beltrán. Tá? E o Daniel se adaptou melhor, fez 2 gols em 2 jogos, tá? E acabou ganhando uma vaga e está se adaptando bem mais rápido. Muito provavelmente, eu acho que ainda o Gabriel vai ter chance. Ele é um bom jogador. Se não, eu que indiquei, eu que falei o nome dele. Tá? Ele não apareceu assim, eu que falei, tem um jogador assim, assim, assim no Remo, vamos buscar. Tá? Então, agora, o Gabriel está se adaptando a um novo time, a uma nova maneira de jogar. Às vezes ele está querendo fazer tudo sozinho, tá? E isso às vezes atrapalha um pouco. Ele pega a bola e às vezes dribla 1, dribla 2, perde no terceiro. Mas ele vai se adaptar à maneira do time jogar. Eu acho que ele vai crescer, ele vai ter chance, claro que ele vai ter chance. Ele está chegando, ele ainda está se adaptando ao Avaí. E para ele é um pouco mais complicado porque ele tem mais concorrência. Né? Ele joga preferencialmente pela direita. Joga pelos 2 lados, mas preferencialmente pela direita. Pela direita ele tem o Renato, disputando uma ali com ele. Né? Ele tinha o Rômulo pela esquerda, que complicava um pouco. Tá? Agora ele tem o Getúlio que está subindo, ele tem o Jones que está vindo, que também deve passar por um período como o Gabriel. De repente o Jones vai entrar num jogo e não vai render. É uma coisa natural, o jogador que vem de um time, vem de uma maneira de jogar e não se adaptar muito bem. Eu não quis dizer aqui que o Gabriel é mau jogador, não é. Se fosse mau jogador, eu não tinha indicado. Eu acho ele bom jogador. Bom jogador com uma característica específica para um tipo de jogo. Tá? Para um tipo de jogo. E acho que ainda vai nos ajudar bastante. O que eu falei do Gabriel no início é que muita gente pede o Gabriel sem conhecer o Gabriel. Eu conheço o Gabriel. Mas tem pouca gente que conhece o Gabriel. O Gabriel é uma novidade, né? E como é novidade, todo mundo quer ver a novidade. Mas eu acho que tem a hora certa de você dar uma chance. Porque da mesma maneira que pedem, eu boto um jogador que eu acho que ainda não está pronto para entrar, ou não está no seu melhor. O jogador vai mal, acontece o que aconteceu com o Getúlio. Toda essa crítica em cima do Getúlio foi 1 ou 2 jogos que o Getúlio jogou mal aqui. Então o torcedor fica com aquela impressão. Então você tem que tomar um pouco de cuidado para numa reta final dessa, onde você vai precisar de todo mundo, porque está cheio de cartão, e agora é uma época onde as contusões vão começar a aparecer, você está num final de jornada, que começou em maio, você tem que ter todo mundo bem. Então, de repente, eu não posso me arriscar a queimar um jogador. Né? A botar e, de repente, ele pode ir bem, mas, de repente, pode ir mal. E aí, se vai mal, a estrutura emocional do Gabriel eu não conheço. A do Getúlio eu já conheço. Do Jones eu conheço melhor porque ele trabalhou comigo. O Gabriel nunca jogou comigo. Eu conheço o Gabriel, acompanhei o Gabriel, mas nunca jogou comigo. Eu não sei como o Gabriel, de repente, se entrar num jogo mal, vai conviver com uma crítica. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Parece que as coisas de põe e tira é uma coisa simples. Não é. Você tem que tomar muito cuidado com
com o que você vai fazer. Não, existe uma possibilidade, claro. Ninguém é teimoso, ninguém... Se de repente uma coisa está dando mais resultado que a outra, você começa a pensar, de repente, numa possibilidade. Você tem que achar um encaixe ideal para, se eu for jogar com 2 zagueiros, quais serão meus 2 zagueiros? Para você ter uma segurança melhor. É claro que jogando com 2 zagueiros, muito provavelmente eu vou jogar com mais volantes. Né? Eu não posso jogar com 2 zagueiros e 1 volante, como eu faço. Eu boto 3 zagueiros e o Judson. Né? Eu tenho que jogar com 2 zagueiros, Judson, e mais alguém do lado do Judson. Porque senão é aquele negócio, né? Você fica muito escancarado, principalmente quando você joga fora de casa. Né? Então, e nessa reta final você não pode se dar o luxo de sair todo aberto. Eu acho que agora qualquer ponto é ponto. Né? Tem que tentar fazer os teus jogos em casa e tentar buscar coisa fora. Se a gente conseguir isso, temos 5 jogos em casa. Se a gente matar os 5, fazemos 15. Você busca mais 5 pontos aí, agora você faz 20. Você fecha a tampa do caixão com 64, 65. Geninho, para fechar, pelo menos da minha parte, queria que você fizesse uma avaliação do Marcão. Ele me parecia um pouco inseguro no jogo hoje. Primeiro jogo, eu mais ou menos uma coisa bem parecida com o que eu te falei do Gabriel. Um jogador que tá entrando, está se adaptando. Na primeira vez que ele jogou. É um bom jogador, mas não é fácil você entrar num jogo. E ele pegou um jogo errado, né? Um jogo onde o time, no primeiro tempo, não jogou nada. Eu acho que eu podia escolher qualquer um dos 3 zagueiros ali, tirar, que não ia fazer diferença. Eu acho que os 3 estavam no mesmo nível. Eu optei pelo Marcão exatamente por isso. Que era um jogador novato, que estava estreando, que ainda não estava adaptado totalmente ao time. Por isso a opção dele. Né? É exatamente isso. Eu acho que é um bom jogador, tem qualidade, é rápido, é bom em cima. Mas era nítido que estava nervoso. Né? Era nítido.